Olá, eu sou o Tenente Coronel Peterson, está no ar mais uma edição do programa Pensando em Segurança. Nossa finalidade é trazer informações e reflexões acadêmicas sobre a prevenção do crime, da desordem e da violência, sua complexidade e curiosidades, apresentar as ações de instituições e projetos educativos e suas experiências com reflexos na segurança pública, bem como outros assuntos que possam contribuir na construção do conhecimento acerca da proteção da vida. Bom, Prêmio Honestidade nas Escolas, o concurso de desenhos promovido anualmente pela Controladoria Geral do Estado, em parceria com a Secretaria Estadual de Educação, tem o objetivo de buscar, reconhecer e dar visibilidade a temas como transparência, respeito, honestidade e cidadania junto aos alunos dos anos iniciais do ensino fundamental, premiando aqueles que se destacam nesse concurso cultural de desenhos. E para falar desse assunto está aqui comigo, com muita honra, Pedro Valtric, que é o Controlador-Geral do Estado de Santa Catarina. Pedro, muito obrigado pela presença e, adicionalmente, uma honra ter um amigo aqui no programa para falar de um tema de extrema importância, né, que é a questão da honestidade nas escolas, um prêmio relativamente muito pertinente para os alunos, né, os nossos alunos aí da rede pública do ensino fundamental. Bom, inicialmente agradecer pelo convite, pela oportunidade dada à CGE, eu apenas como representante dela, de poder falar um pouco desse prêmio, que é algo realmente que eu considero muito importante, porque na verdade nós conseguimos atingir um número muito grande de crianças e nessa fase em que eles se encontram é a fase onde nós conseguimos realmente plantar sementinhas e regando mais adiante, certamente as árvores darão frutos muito viçosos. Bom, perfeito. Pedro, falando mais pontualmente acerca desse projeto, né, um prêmio que é dado a essas crianças, né, do ensino fundamental, anos iniciais, fala um pouco para a gente sobre o conceito, o objetivo, qual é o cenário em que é projetado, né, essa intenção junto às escolas públicas de Santa Catarina. A intenção principal do prêmio é, na verdade, nós conseguirmos criar nas crianças uma cultura de integridade, de ética, de transparência e, com isso, fazermos com que no futuro sejam adultos muito mais preparados e preparados no sentido de preparados para o bem. Essa é a intenção essencial, fundamental do prêmio. Perfeito. Bom, e me parece também que é uma parceria muito pertinente, né, que é a questão da Controladoria Geral do Estado e da sede, a Secretaria de Educação. Você fala um pouco para a gente sobre essas duas instituições tão importantes que se complementam junto a esse projeto. Então, a Controladoria Geral do Estado, ela essencialmente, como o próprio nome diz, ela é, digamos assim, o órgão, a instituição que controla. Quando a gente diz controla, é no sentido de controlar os gastos públicos, para que com isso nós possamos evitar desperdício, fazer um melhor uso e, em último recurso, evitarmos a corrupção ou punir quando necessário também. E a parceria com a Secretaria Estadual de Educação é fundamental, porque é lá que estão as crianças. Então essa parceria ela vem já há 6 anos, na verdade este é o 6º ano, é a 6ª edição e é muito importante, porque sem a parceria com a Secretaria Estadual de Educação, a CGE não conseguiria atingir o número de crianças que a gente consegue. Bom, interessante que para essa edição, que é a 6ª, né, que você coloca, está tendo uma repercussão muito grande a questão da própria promoção, né, do evento, do conceito muito mais bem trabalhado. Fala um pouco sobre essa repercussão que está sendo muito positiva na sociedade, trazer esse tema que as pessoas conhecem, mas muitas vezes não vivem essencialmente, que é a honestidade. Esse ano a gente está tendo uma grata surpresa. Nós tínhamos como objetivo inicial atingir em torno de 50% das escolas, considerando as escolas que têm séries iniciais, 1º ao 5º ano do ensino fundamental. Nesse universo são 611 escolas e nós pretendíamos atingir metade e já atingimos mais de 400 escolas, então isso é uma satisfação para nós.
Em termos de quantitativo de crianças, nós já temos mais de 50 mil crianças inscritas. Então, olha só a amplitude, o quanto nós conseguimos atingir aí. E é muito gostoso. Eu tive a grata satisfação de poder estar em uma das visitas da nossa mascote Catarina, que nós temos uma boneca viva, então ela interage, é lúdico. E a boneca Catarina, ela representa uma criança com síndrome de Down. E, além disso, ela sempre anda com seu binóculo e um apito. O binóculo para que ela possa enxergar mais longe e o apito para que, quando identificada alguma irregularidade, ela possa chamar a atenção. E a boneca Catarina percorreu diversas escolas do estado e foram 22 visitas e eu tive a grata satisfação de poder fazer a última visita aqui em Tubarão, né, participar com a boneca Catarina e Bacana. Nesse dia ver realmente a emoção das crianças. Sentir na prática, né, o sentimento de pertencimento que elas tiveram, né, ao projeto. Perfeito. E assim, elas vão ao delírio, porque a Catarina dança, interage, entra no universo deles, né? E então... com coreografia, e eles acompanham. E o mais legal também, não o mais legal, mas tão legal quanto, Sim. é ver o empenho das professoras, a diretora do colégio, toda empenhada. Nossa, esse ano a gente vai participar, a gente vai incentivar para várias crianças. E a gente quer ver se já consegue as 2 premiações da nossa regional. Sim. Então é muito legal. É bacana que aí, de uma forma lúdica, a criança acaba tendo acesso a esses temas tão relevantes, né, importantes para a formação cidadã, ética, enfim, através, né, de brincadeiras, de descontrações que acabam internalizando no universo da própria criança. Né? Sim, perfeito. E essa palavra internalizar é muito importante. Porque quando a gente consegue internalizar esses conceitos aí e consegue fazer com que a criança adquira, assuma isso para o seu eu e com isso leve junto, a gente consegue o que é a intenção posterior, que é expandir isso para o universo ao redor da criança. Porque a criança sai do ambiente escolar, vai para sua casa e leva isso para os familiares, coleguinhas, parentes, vizinhos. Então, a gente consegue... O alcance é muito maior. Perfeito. Veja, 50 mil crianças inscritas, quantos adultos e quantas outras crianças que não participaram com o desenho, mas vão também estar participando indiretamente desse processo enriquecedor, né? Com certeza. Bom, vamos continuar no próximo bloco. O programa Pensando em Segurança vai para um breve intervalo e nós voltamos em instantes. Olá, estamos de volta com o segundo bloco do programa Pensando em Segurança. O tema de hoje, Prêmio Honestidade nas Escolas. Está aqui comigo o Controlador-Geral do Estado de Santa Catarina, Pedro Valtric. Bom, Pedro, dando continuidade então, né, a esse programa de hoje, um tema tão relevante, tão significativo, falar um pouco sobre os temas que são trabalhados, né, nesse projeto, principalmente a questão do público e do privado. O que nós podemos falar sobre isso? Então, o tema do concurso desse ano é Guardiões do Nosso Espaço. A ideia é que as crianças do 1º ao 5º ano do ensino fundamental façam desenhos com ideias do que é que pode ser feito para cuidar do patrimônio público da escola. Porque quando você cuida do patrimônio público da escola, você está fazendo com que seja necessário menos reforma, por exemplo. E se o patrimônio público da escola está mais bem cuidado, a gente tem as salas de aula, os ambientes todos com melhores condições de acolher as crianças. E a ideia desse ano é exatamente essa. Quando a gente passa para a criança a ideia de cuidar do patrimônio público, a gente automaticamente também consegue estender isso para que ele cuide do patrimônio privado. E um detalhe interessante, na interação da Catarina com as crianças recebem um cartão verde e um cartão vermelho.
e daí é feito perguntas, né? E as crianças têm que dizer se é correto Sim. ou errado, né? Com o cartão. E uma das questões envolve o patrimônio privado também, porque na verdade pergunta assim, mexer no material do amiguinho. Então, poxa, isso é material, né, patrimônio privado, porque é da outra pessoa, né? E ele sabe identificar quando é verde, quando é vermelho, então é muito legal. Então a gente parte do cuidado com o patrimônio público, nesse caso do concurso desse ano à escola, e automaticamente acaba estendendo isso também para os cuidados com o patrimônio privado, né? E que são duas esferas que eles acabam tendo contato naturalmente, de forma diária, né? A questão do patrimônio público, a escola onde eles vivem e apreendem, né, o conhecimento, e o patrimônio privado, as questões de interações com colegas em casa, enfim, né, para a vida toda, eles vão ter essas interações. Queria que falasse um pouco também, Pedro, a respeito da formalidade que existe acerca desse projeto, inclusive com formatura, enfim, com a presença prevista do governador do estado. Isso. Os alunos fazem os desenhos e os professores, diretores, realizam as inscrições. As inscrições estavam previstas até o dia 18 de outubro, mas a quantidade foi tão grande que tivemos que estender até o dia 25 de outubro. E na sequência, então, feita a inscrição, são enviados os desenhos, são feitos os julgamentos, e aí, no dia 19 de novembro, serão divulgados os vencedores. Com um detalhe, esse ano nós iremos premiar 72 crianças. Até a edição anterior eram apenas 15. E na premiação, que ocorrerá daí depois, no dia 25 de novembro, no Teatro do SIC, em Florianópolis, vão os vencedores, as crianças, né? Acompanhados de um responsável. Sim. E também um professor, professora, diretor, diretora. E tudo isso é custeado pelo programa. Além disso, as crianças serão premiadas com troféus, receberão uma mascote da boneca Catarina, de pelúcia, e também materiais escolares, jogos, para incentivar o estudo, né, e fazer com que elas tenham mais prazer pelo estudo. Sim. E pela escola. Perfeito. Bom, Pedro, e na sua visão, falar um pouco para a gente a respeito da importância de se trabalhar o tema honestidade já na primeira infância. Bom, como eu comentei antes, é a fase que a gente planta a sementinha. Se a gente conseguir, nessa fase, colocar essas ideias do que é a integridade, porque a integridade, a essência da palavra, é o todo. Então, ser íntegro é ser uma pessoa completa num sentido bom. E a ideia é essa. Quando você consegue colocar essa ideia da integridade, da ética, da honestidade, da transparência para as crianças, e elas conseguem entender, assimilar isso, a gente certamente está fazendo o nosso papel enquanto cidadãos formadores de outros cidadãos que, se possível, sejam ainda melhores que nós. Sim, porque popularmente falando, as pessoas muitas vezes acham que a corrupção tem a ver apenas com políticos, né? Com pessoas que estão em cargos, altos cargos públicos, com acesso, com manipulação de valores, recursos públicos, enfim. E, na verdade, a corrupção, ela é importante ser trabalhada no conceito desse projeto através da educação de pequenas atitudes, pequenos comportamentos que podem ser considerados, aqui educadamente falando, né, corrupção, adaptados ao nível, né, de idade, ao nível escolar, ao nível de maturidade de uma criança. Então, pequenas atitudes do dia a dia são fundamentais para que tenhamos a noção exata de corrupção, que elas podem iniciar em pequenas atitudes. Perfeito. Eu costumo fazer um comparativo, sem tecnicismo, que é um intervalo que existe entre a irregularidade e a ilegalidade. Então, eu sempre costumo dizer que o correto e o mais indicado é nós atuarmos antes da irregularidade e com processos de capacitação, de educação, de literalmente fazer as pessoas conhecerem mais, entenderem mais e evitar que chegue na irregularidade.
Quando chega na irregularidade, ainda existe um intervalo, uma distância até a ilegalidade. Sim. Mas aí o processo já é um pouco mais, vamos dizer assim, sofrido, né? E quando chega na ilegalidade, aí a gente está na corrupção. Nesse caso, por exemplo, né, em analogia e respondendo a sua pergunta. Sim. E quando a gente chega no caso da corrupção, que é a ilegalidade, aí, no caso, a CGE, não só a CGE, né, mas os órgãos, né, como um todo, vão ter que agir dentro da legalidade e aí é o cumpra-se, né, faça-se os que já devia ter sido feito corretamente, não foi, então ali a gente acaba na pressão fazendo, né? E a ideia é justamente essa, é atuarmos antes da irregularidade para que nem chegue nela. E aí, muito mais distante, preventivamente, e a gente evita a ilegalidade, evita a corrupção, e evita ter que agir com, vamos dizer assim, o poder de polícia, no sentido que temos a polícia, a força policial, né? De aplicação que você da lei, é um representante, mas a força do poder de polícia do Estado, né? E a CGE, quando necessário, ela acaba tendo que atuar nesse sentido também, infelizmente, como eu sempre digo, mas a má-fé, né, e a má intenção, ela acaba existindo. E aí, quando ela vem à tona, como eu digo, para nós, daí acende a nossa luz vermelha e a gente atua daí com a força punitiva, né? Perfeito. Vamos continuar no próximo bloco. O programa Pensando em Segurança vai novamente para um breve intervalo e nós voltamos em instantes. Olá, estamos de volta com o último bloco do programa Pensando em Segurança. O tema de hoje, Prêmio Honestidade nas Escolas. Está aqui comigo Pedro Valtric, que é o controlador geral do estado de Santa Catarina. Pedro, dando continuidade ao nosso tema de hoje, podemos falar que existe cultura da corrupção? Existem países que têm uma cultura mais corrupta do que outra? Qual é a sua visão sobre isso? Bom, nós podemos dizer que no nosso país em particular, nós tivemos um período meio obscuro, né, um período meio crítico, e que a corrupção ela realmente existiu de forma mais expressiva. E hoje, ainda que exista, porque a gente não consegue eliminar totalmente, infelizmente também, mas nós já temos um controle muito maior, os órgãos de atuação. Então, a CGE, Controladoria Geral do Estado, que é o controle interno, juntamente com tribunais de contas que fazem o controle externo, Ministério Público, e ainda, além disso, também nós da CGE temos parceria com o MP, com o TCE e também com o CGU, que é a Controladoria Geral da União, né? Nós somos do Estado, TCU, e também Polícia Civil, Polícia Militar. Nós temos uma integração muito grande na parte da área de tecnologia da informação, justamente para que possamos nos antecipar o máximo possível e tentar evitar o máximo possível de atos de corrupção. Então, hoje, eu posso dizer que nosso país se encontra numa outra realidade e tende a ser cada vez melhor, no sentido de menos corrupção. Mas, no passado, sim, houve uma fase meio nebulosa. A própria tecnologia, acredito que ela contribui muito para apertar esse cerco de fazer um melhor controle, uma melhor fiscalização. Perfeito. Eu vou dar um exemplo que nós temos lá na CGE e o TCE também tem semelhante. Nós temos um programa que lá é o chamado COPAS. Ele é um sistema operacional lá, né, um software que nós passamos as licitações por ele, vamos colocar assim, sem tecnicismo, né, para que todos entendam, ou ele passa pelas licitações também, né, tanto faz, e ali ele já consegue detectar, antes mesmo da licitação ocorrer, falhas no edital. Veja, falhas no edital pode ser falhas
até por falta de conhecimento, como eu falei antes, aquela questão de atuar antes da irregularidade, porque, veja, nem todo mundo tem condições, quando eu falo, por exemplo, municípios, em Santa Catarina, 295 municípios, mas nem todos têm condições humanas que são conhecedoras realmente do que é a legislação e tudo. E às vezes ocorre uma falha humana, sem nenhuma má intenção, por descuido às vezes, e nós conseguimos identificar pelo Copas falhas num processo licitatório, assim como a gente consegue identificar também outras situações, sobrepreço e assim por diante. E aí a gente consegue detectar isso antes. Detectando antes, a gente evita que sequer o processo de licitação vá para a praça, para o mercado, e ali a gente já evitou uma possibilidade de falha ou até mesmo de ilegalidade, de corrupção. Então, esse é um exemplo uma ferramenta valiosa hoje. Muito valiosa. O TCE, por exemplo, tem o Vigia, que faz um trabalho semelhante ao Copas que nós temos lá. Perfeito. Bom, e ainda sobre essa questão, né, que você colocou aqui sobre a cultura, né, da corrupção, que hoje nós estamos ainda, apesar, né, das notícias, enfim, mas nós temos um controle maior acerca, né, desse fato. E eu sempre gosto de citar uma reportagem que foi feita no Japão, onde o jornalista chega para um policial japonês e aponta para ele, olha, aqui nesse local tem uma placa de proibido estacionar. O que acontece se alguém estacionar o carro ali? O que a polícia faz? E o policial responde para o jornalista, olha, mas aqui não pode estacionar. Né? O repórter ali, enfim, ele insiste, tá, mas se alguém estacionar? Ele disse, olha, não estou entendendo, aqui não pode estacionar. Então, essa reflexão que fica, muitas vezes, para a gente conseguir respeitar, né, as regras nessa fase que você falou antes ali da irregularidade, para que não entre, né, nas questões criminais. Isso tem tudo a ver, ao meu ver, né, com a questão cultural do país, da educação, o nível, né, que as pessoas têm de consciência sobre os seus deveres diante, né, do país. Inclusive, fazendo um link com o tema do seu programa, que é Pensando em Segurança, quando nós colocamos nas crianças essa cultura, quando nós conseguimos internalizar, fazer isso se tornar uma mentalidade, nós estamos também evitando que sejam adultos não somente corruptos, mas adultos que também vão pensar mais em questão de segurança, em evitar a insegurança e valorizar a segurança propriamente dita. Então, nós não estamos com isso apenas evitando a corrupção, mas nós estamos também auxiliando a criar cidadãos melhores, no sentido de cidadãos que vão pensar em segurança. Perfeito. Rui Barbosa, eu gosto muito do pensamento dele, queria que a gente pudesse refletir um pouco sobre isso. Ele tem uma frase que diz, né, que multiplique a família e tereis a pátria. O que a gente pode refletir sobre isso, fazendo aqui um link com o Prêmio Honestidade nas Escolas? Bom, como eu acabei de citar, né, no bloco anterior, a questão de nós conseguirmos atingir um universo de mais de 50 mil crianças e estender esse universo para as suas famílias, vizinhos, coleguinhas, nós estamos então seguindo as palavras de Rui Barbosa. E aí a gente multiplica essas boas ações, essas ações corretas, essa transparência, essa integridade, essa ética, essa honestidade. E aí, com isso, nós estamos formando a nação, mas uma nação muito melhor, né? Perfeito, com certeza. Bom, e ainda, Pedro, falar um pouco aqui para a gente sobre essas questões, né, que envolvem corrupção, né, e trazer isso para a escola, né? Nós já falamos bastante aqui sobre isso, mas internalizar bem como a escola, como essa ferramenta, pode ser realmente a mola propulsora para nós frearmos a corrupção de vez no país. Veja bem, na escola, quando a gente vai com um programa como o programa Honestidade nas Escolas,
nós não estamos apenas fazendo com que ele cuide do espaço físico, que é o tema desta 6ª edição. Mas a gente vai lá e a gente coloca para as crianças, por exemplo, furar a fila é certo? Não. Então isso não é cuidar do patrimônio, mas isso sim é uma questão de mostrar o certo e o errado. E assim por diante, outros casos, como eu falei há pouco também, a própria interação da boneca Catarina com as crianças, com o cartão verde, o cartão vermelho, e as perguntas feitas e eles respondendo, por mais que ele tenha dúvida em alguma, daí a maioria sabe a resposta, sabe já o que é certo e o que é errado. Então ali você vê que desde aquele momento ali onde a Catarina está visitando a escola, já o processo expansivo, propulsor, irradiador, onde neles, naquele grupo deles ali próprio, já começa essa ideia e ali então a gente já identifica o quanto isso será cada vez maior. Perfeito. Pedro, muito obrigado pela sua presença, suas explicações. Quero parabenizar por estar à frente desse projeto e dizer que foi uma honra recebê-lo aqui no nosso programa. Eu que agradeço mais uma vez a oportunidade de estar aqui representando o governo do estado de Santa Catarina, o governador Jorginho Melo, a Controladoria Geral do Estado, a CGE, e de uma forma geral representando todas as pessoas honestas, todas as pessoas íntegras, corretas. É uma honra muito grande poder estar aqui e sempre que vocês precisarem da CGE, nós estamos lá de portas abertas e eu estarei de braços abertos para receber vocês lá. Muito obrigado. Bom, hoje eu conversei com o Controlador-Geral do Estado, Pedro Valtric, sobre o Prêmio Honestidade nas Escolas. O programa Pensando em Segurança fica mais uma vez por aqui. Nos acompanhem pelas redes sociais. Instagram, Facebook, entrevistas completas disponíveis no YouTube. Até o próximo programa e não se esqueça, apoie quem te protege.